Bom dia, professor. Bom dia, Bom dia, professor. Bom dia. Deixa eu abrir aqui a minha... Bom dia. Abrir minha listinha aqui de chamada, pra vocês acompanharem aí. Tá dando pra ver aí, turma? sim. Então vamos lá. Aline? Amanda? Ana Luísa? Bárbara? Beatriz Moraes? Presente. Presente. Mila? Presente. Dandara? Presente, professor. Davi? Emily? Presente. Gabriel Martins? Gabriel Victor? Presente. Gabriela Alves? Presente. Júlia Versace? Júlia Bonilho? Guilherme Lopes? Presente. José Carlos? Presente. Júlia Caroline? Presente. Juliana? Presente. Juan? Cauê? Levi? Ana? Scarlett? Presente. Lucas Ortega? Luiz Vinícius? Matheus Almir? Presente. Murilo Aguiar? Presente. Murilo Cavalcante? Presente. Pedro Soares? Presente. Pétala? Presente, professor. Rafael? Sara? Sofia? Stephanie? Thomas? Presente, professor. Neymar? Victor Hugo? Presente. Presente, professor, presente. Vitor, presente. Vem mais aqui. Beleza. Vitor Augusto? Yuri? Tem alguém aí no lobby, pessoal? Ou no chat? O Levi Você me chamou, professor. Espera aí, deixa eu ver. Se eu chamei, devo ter chamado, hein? Aqui, Luiz Camarinho. Yuri. Professor? Não me chamou. Yuri. Espera um pouquinho. Luiz Camarinho. E Yuri. Deixa eu marcar aqui. Professor, o Levi e o Vitor Augusto falaram que estão presentes. Levi, quem mais? E o Vitor Augusto. Tá. Deixa eu atualizar aqui. E voltar lá. Aqui, Levi, Vitor Augusto. Beleza. Ok, pessoal. Vou colocar aqui a telinha para vocês acompanharem comigo na aula de hoje. Então, vejam lá. Deu para ver aí, turma? Ah, é verdade. Sim, professor. Nós estávamos no Enem 2016, não é isso? Isso. Não estou chegando, na verdade. Ah, tá, isso. Essa prova é de 2016, nós estávamos trabalhando com ela lá na última aula. Então, hoje vamos aqui prosseguir. Quando eu falei para vocês que vocês precisam ter uma técnica para resolução dessa prova que envolve aquela leitura, né, focada, saber que questões que vocês vão atacar de imediato e vão deixar para mais
mais para o final, não pode esquecer que a prova de ciências da natureza acontece no mesmo dia da prova de matemática. Não é uma beleza? Uma maravilha. Então, se vocês ficarem pegando questões fáceis aí e perdendo muito tempo, vocês estão perdendo tempo lá para depois poder trabalhar com as questões lá de matemática, né? Então, lembre-se sempre disso. Tempo é bastante importante. Nós vimos até que questão aqui, vocês se lembram? Deixa eu passar aqui, que eu acho que nós fomos até essa questão 51. Isso. Chegamos a resolvê-la? Chegamos. 51. Eu falei pra E ou B, eu não me lembro, mas chegamos. Pera, acho que esse não, a gente resolveu algo parecido, mas esse em si não. 51 acho que nós não fizemos, não. Questão 51, pessoal, tá aí, ó, para vocês. Pega ou passa? Não envolve cálculo nenhum. Pega. Então aí, vocês têm que lembrar que tem 3 minutos e 18 segundos para cada questão. Dá para ganhar tempo com ela? Um minutinho aí para vocês responderem. O que vocês acham? Em meados de 2003, mais de 20 pessoas morreram no Brasil após terem ingerido uma suspensão de sulfato de bário, utilizada como contraste em exames radiológicos. O sulfato de bário é um sólido pouquíssimo solúvel em água, que não se dissolve mesmo na presença de ácidos. Então, ele não se dissolve mesmo na presença de ácidos, sulfato de bário. As mortes ocorreram porque um laboratório farmacêutico forneceu produtos contaminados com carbonato de bário. Todos os carbonatos são solúveis, né? Na nossa regrinha lá de solubilidade dos sais. Olha aí o que está aparecendo, né? Acabamos de estudar isso. Então, o carbonato de bário é solúvel em meio ácido. Um simples teste para verificar a existência dos íons bário solúveis poderia ter evitado a tragédia. Esse teste consiste em tratar a amostra com solução aquosa de ácido clorídrico e, após filtrar para separar os compostos insolúveis de bário, adiciona-se solução aquosa de ácido sulfúrico sobre o filtrado e observa-se por 30 minutos. O que disse o texto? Disse que os caras usam sulfato de bário, que é um sólido pouco solúvel em água e que não se dissolve mesmo na presença de ácidos. O problema foi que usaram um medicamento que continha carbonato de bário, que é solúvel em meio ácido. E o teste que se propôs fazer foi pegar a amostra, tratar com uma solução de ácido clorídrico. Então, esse ácido clorídrico não vai atacar o sulfato de bário, que é insolúvel, mas vai atacar o carbonato de bário, que é o problema. E uma vez que o ácido clorídrico dissolveu esse carbonato de bário, isso vai ficar em solução com íons bário 2+, presentes nessa solução. Você filtra, tira os compostos insolúveis de bário, aqueles que não dissolveram no meio ácido, e aquela solução que você filtrou, você vai colocar ácido sulfúrico. Nós sabemos que o ácido sulfúrico fornece íon sulfato, SO4 2-. Então, se eu tenho na minha solução a presença de bário 2+, que veio do carbonato, que é solúvel em meio ácido, da primeira etapa, esse bário 2+, que está dissolvido em água, vai aparecer no meu filtrado. Se eu tratá-lo com ácido sulfúrico, o ácido sulfúrico libera íons SO4 2-. Porque ele vai sofrer ionização na água. Ele vai liberar 2H+, em água, mais um sulfato, SO4. 2-. E adivinhe, os dois vão se combinar para formar o sulfato de bário.
E isso vai precipitar, vai formar um sólido. Porque o texto já falou que o sulfato de bário é insolúvel, ele é um sólido. Mesmo em solução aquosa. Olha lá, o sulfato de bário é um sólido pouquíssimo solúvel em água, que não se dissolve mesmo na presença de ácidos. Então, depois que eu fizer o teste, eu vou encontrar um precipitado, vai formar um sólido naquela solução. Então, vamos para as alternativas. A presença de íons bário solúveis na amostra foi indicada pelo quê, pessoal? Saiu gás cloro de lá? Não. Absurdo, né? Não. Saiu gás hidrogênio, pelo amor de Deus, borbulhou gás. Não. Liberou calor, o texto falou de alguma coisa de ter esquentado? Não. Não. Alterou a cor? Como é que você vai saber que se alterou para rosa? Falou em rosa aqui, pelo amor de Deus, falou em branco. Aí tem interpretação. O que você imagina que vai acontecer, pessoal? Tá falando fora do banco. Então tá aqui, ó. Você podia até não ter muito domínio de lembrar da solubilidade dos sais, mas se você usasse o bom senso, você já tiraria vários absurdos do caminho, não tiraria? Sim. Tiraria. Tem gente no lobby. Caiu. Tem gente que fica mais no lobby do que na aula, vocês já viram, cara? Essas conexões de celular aí, vou te falar, velho. Deixa eu ver quem que é aqui. Júlia Bonilho, Lucas Ortega e Sofia. Deixa eu ver aqui, então. Sofia, tudo bem? Júlia Oi, professor. Bonilho? Oi, Júlia Oi, Bonilho, professor, tudo bem? presente. E aqui tinha só caído. Voltando lá para a nossa provinha. Deixa eu esconder aqui. Questão 52, pessoal. A questão 52 é uma questão que envolve química orgânica, que é conteúdo lá do terceiro ano do ensino médio. Você aqui não teria ainda fundamentos para poder respondê-la, tá? Porque envolve aí a nossa isomeria geométrica, tá? Então, numa prova do Enem como essa, o que você vai fazer? Passa batido nela porque você não faz ideia, não tem como você pegar... Ela não tem cálculo, né? Ela é uma questão que não vai demandar tempo, mas que você não faz a menor ideia do que se trata. Então, você vai ficar perdendo tempo com ela agora? Para tentar chutar agora? Não, né? Então, vai... Do NT, mas geralmente não dá muito. Mas você tem que entender que o chute é no final, no último recurso que você tem, lá no final. Quando te restou tempo para você fazer aquela análise das coisas que são absurdas e das coisas que são possíveis, entendeu? Sim. Questão 53 nós fizemos? É uma questão de química também. E nessa questão envolve aí também um conteúdo de química orgânica e tem um conteúdo de biologia. É uma questão multidisciplinar. Pegaria ou passaria? Passaria. Alguém mais? Alguém arriscaria aí? Eu passaria. Eu passaria. Mesmo se você fizer uma leitura dinâmica, não daria para encarar, porque o enunciado é curto, curtinho. Será que não vale a pena? Sempre é bom testar, né? Bora. Vamos tentar, mas eu tenho. Então, digamos que você tenha deixado ela para o final. Você passou ela, você está na dinâmica da prova, você já conhece como é que é a dinâmica da prova que você vai resolver. Você tem que lembrar que tem essas questões de ciência da natureza e tem mais 45 de matemática pela sua frente. Então, se você de repente achasse que desse para encarar isso aqui, não encarou, deixou para o final, vamos lá, voltamos nela. O esquema representa de maneira simplificada o processo de produção de etanol utilizando milho como matéria-prima. Então, olha para o esquema, pessoal. No esquema, está entrando aqui com milho e está colocando aqui num recipiente que está fazendo o que ele chama de hidrólise. Hidrólise, vocês vão aprender na nossa próxima aula de reações inorgânicas.
tudo que tem nome ólise quer dizer quebra, está quebrando uma ligação na molécula. Então eu posso ter fotólise, eu estou quebrando a ligação na molécula usando luz. Eletrólise, eu estou quebrando a molécula usando eletricidade. Pirólise, eu estou quebrando a molécula usando calor. Hidrólise, eu estou quebrando a molécula usando o quê? Água. Água. Estou usando água para quebrar a molécula. E depois que faz essa hidrólise, nesse primeiro recipiente, aí o conteúdo passa para um segundo recipiente, onde ele coloca uma levedura. Levedura, eu já ouvi falar disso, né? São aquelas coisas lá que fazem fermentação, não é? Lembra do fermento biológico? O fermento biológico que eu compro lá na padaria para fazer massa de pão e pizza? Fermento biológico, levedura. E acontece a fermentação. É uma reação química, a fermentação. Essa reação química produz gás carbônico, que é o que faz crescer o pão, a massa. Produz etanol, que é um álcool, vocês sabem lá do posto de gasolina, e libera também água. Aí ele fala que está usando milho. A etapa da hidrólise, na produção do etanol a partir do milho, é fundamental para quê? Vocês devem ter aprendido lá no conteúdo de ciências, ou mesmo lá na biologia, que o milho, ele tem lá grãos, sementes, que são ricos em amido. Já ouviram falar do amido? Sim. E esse amido, ele é um composto que é formado por moléculas enormes de carboidratos, não é isso? Isso. Esses carboidratos são chamados, então, de polissacarídeos, que são espécies de açúcares que estão presos em moléculas gigantes, polissacarídeos. Quando eu quebro as moléculas de polissacarídeos, eu libero o açúcar essencial para a nossa alimentação. E o que a planta também utiliza depois que ela faz a fotossíntese. A planta faz a fotossíntese pegando o quê? Gás carbônico e vapor de água. Fotossíntese transforma gás carbônico e vapor de água em glicose, não é isso, pessoal? E libera gás oxigênio. E essa glicose é o que nós extraímos dos carboidratos que nós comemos, por exemplo, o milho que nós comemos, nós vamos fazer lá na nossa digestão a hidrólise desse milho, vai liberar quem? Vai liberar a glicose, que vai lá para o nosso sangue, é ou não é? É. Então eu tiro do milho, na hidrólise, a glicose. Depois eu jogo essa glicose lá no outro reator e eu coloco o fermento, a levedura. Aí vai acontecer a fermentação. A fermentação, o que vai acontecer? A levedura vai transformar a glicose em etanol, gás carbônico e água. Vamos olhar as alternativas agora. Olhando aqui as alternativas, a etapa da hidrólise na produção de etanol a partir de milho é fundamental para quê? Então, vamos olhar as alternativas, porque a gente não sabia direito o conteúdo. Vamos ver o E. Os grãos com diferentes composições químicas serão padronizados? Pelo amor de Deus, eu vou padronizar grão. E os grãos de milho têm diferentes composições químicas. É milho, do mesmo jeito, não é? É. Absurdo, não é? Absurdo. Corta. Aí vamos aqui para o item A. A glicose seja convertida em sacarose? Cara, sacarose é do açúcar, não é? Eu tô querendo tirar a glicose daqui, eu não tô querendo transformar a glicose em sacarose. Sacarose, eu tenho duas glicoses, uma ligada na outra. Não vai ter a fermentação. É isso que eu quero fazer? É o contrário, né? Eu quero glicose, eu não quero sacarose, pelo amor de Deus. Absurdo.
as enzimas dessa planta sejam ativadas. Pelo amor de Deus, eu estou fazendo uma hidrólise, quebrando com a água. Eu falei em enzima aqui, gente? Algum tipo de enzima de planta aqui dentro? Não. Nada a ver. Item C. A maceração favorece a solubilização em água. Maceração, pessoal, é esmagar. Eu estou esmagando alguma coisa aqui? Não. Nada. E outra, o milho, se você pegar lá uns milho, esmagar um milho e pôr num copo de água, ele vai dissolver, pelo amor de Deus? Não. Não. Milho é solúvel em água? Não. Pelo que eu sei, não. Qual que é a alternativa correta aí, turma? A D. A D. D. Alternativa D, o amido, que está lá no milho, vai sofrer hidrólise, vai liberar glicose. Essa glicose, então, vai ser utilizada como substrato pela levedura. Substrato é uma substância que algum micro-organismo utiliza lá no processo do seu metabolismo, tá? Seria como uma espécie de comida para o nosso micro-organismo, tudo bem? Tudo, professor. Precisava dominar o conteúdo de química orgânica e biologia aqui, pessoal? Não. Se você não dominasse, você teria uma chance de dar um chute mais certeiro aqui, sim ou não? Não. Questão 54, você pergunta para o chupetão, porque é uma questão de calorimetria. Questão 55, uma questão de ondas sonoras, também para o chupetão, física, frequência das ondas, né? E o ano passado vocês estudaram ondulatório lá no nono ano, não estudaram não, pessoal? Olha aí, ó. Aqui eu tenho um diagrama de frequência e um diagrama de potência sonora, né? Decibéis. Então aqui, se você lembrar do conteúdo do nono ano, daria para dar uma encaradinha aqui, né? Mas vamos adiante. Questão 56, é uma questão de biologia. Questão fácil também, tá, pessoal? Tá falando onde é que acontece aqui, deixa eu ver, o ciclo de Krebs. Já ouviram falar do ciclo de Krebs? Sim. Já, professor. Onde acontece o ciclo de Krebs, que faz parte do processo de respiração celular? Em que organela da célula? Mitocôndria. Mitocôndria. Então, já, isso aqui, menos de 10 segundos já resolveria, não resolveria? Sim. Aham. Questão 57, outra questão associada aí a ondas sonoras, né? Fala aqui do morcego, a frequência aumenta, a frequência diminui. Também dá para vocês aqui encararem uma questão como essa. A questão 58. Olha para ela, dá para encarar? Dá. Dá, professor. Certeza que dá para encarar? É melhor deixar pro final. Sim. Vocês sabem o que é esse N aí? Quantidade de matéria? Aonde? Não. Ah, tá. Ou Eu tinha que falar quantidade de matéria ou número de mols? a M. 58, não, a 58 não. Não, professor. Eu achei Bom, que você- era a 56. A questão 58 não dá para vocês encararem, deixaria, porque esse conteúdo vocês vão aprender na próxima apostila, é o cálculo estequiométrico. Tá certo? Tá bom. Vamos adiante. Questão 59, está aqui uma questão de física, eletricidade, conteúdo do terceiro ano. Questão 60 é uma questão de química que vocês têm condições de responder. Passa ou encara? Encara. Cara. Sim, eu consigo responder em casa. Então, dá uma lida e vê qual a alternativa. 59, hein? Beleza. Questão 60. Se refere ao conteúdo aí de forças intermoleculares. Está associado a ligações químicas. Carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono.
sendo muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, como benzeno. Então, se o benzeno é volátil, ele evapora facilmente. Ele é um composto orgânico, eu sei que compostos orgânicos têm cadeias carbônicas, cadeias que têm carbono. É uma parte da química que estuda o carbono, cadeias carbônicas. Para a remoção desses compostos, utiliza-se a adsorção. Esse fenômeno ocorre por meio de interações do tipo intermoleculares, forças de atração intermoleculares, entre a superfície do carvão, adsorvente, é o que adsorve na sua superfície, como se colasse na superfície, né? E o benzeno, adsorvato, substância adsorvida, é o que vai ficar grudado no carvão. No caso apresentado, entre o adsorvente e a substância adsorvida, ocorre a formação do quê? Então, eu vou usar carvão, e carvão eu sei que é uma substância que é composta por vários carbonos, né? Tem carbono, carbono ligado a carbono. Esse carvão, então, tem carbono. Não é formado por moléculas, é uma estrutura de um sólido covalente, vários átomos de carbono ligados entre si. Se não tem molécula, não tem polaridade, ou seja, é uma estrutura apolar. Carvão é apolar. E eu sei que carvão é apolar porque ele não se mistura com a água, por exemplo. Eu consigo dissolver carvão na água? Não. Não. Então, se a água é polar, o carvão é apolar. Semelhante dissolve semelhante. E se o benzeno é um composto orgânico, ele tem carbono. Concorda ou não? Sim, professor. E o benzeno, então, vai grudar, adsorver no carvão, porque tem forças intermoleculares que fazem com que ele se aproxime. Se o carvão é apolar e o benzeno é apolar, o tipo de força intermolecular que atua aí são as forças do tipo dipolo instantâneo e dipolo induzido. É ou não é? Qual que é a alternativa? Qual que é a alternativa? D. É a letra D. D. Percebam, pessoal, ele coloca aqui, ó, ligações disulfeto. Tem algum enxofre no texto? Tá falando de enxofre aí, pessoal? Para Não, ter... nenhuma. Pelo amor de Deus. Ligações covalentes. Ligação covalente está associada à força intermolecular? Não. Outro Não. absurdo. Ligação de hidrogênio. Carvão tem flúor, oxigênio ou nitrogênio para fazer isso? Não. Carvão tem carbono. Ficou na dúvida agora, não ficou? Sim. Aí você ficaria na Ficou, mas dúvida. fiquei. Você tirou 3 absurdos e ficou aqui numa dúvida. A sua dúvida você vai tirar porque você vai pensar, benzeno. Benzeno é um composto orgânico. Composto orgânico tem cadeias de carbono presentes. Opa, então é esse carbono que está fazendo a diferença aqui. E aí você vê carvão, que também tem carbono, e você sabe que carvão é apolar, carvão não se mistura com substâncias polares, eu não consigo dissolver carvão na água nem no álcool, ele só pode ter forças do tipo dipolo induzido, não é? Sim ou não? Sim. Então, ó, Sim. dipolo induzido, carvão, que tem carbono, dipolo induzido, benzeno, que também tem carbono. Alternativa D. Lá no terceiro ano do ensino médio, vocês vão entender por que o benzeno é uma molécula apolar. Com mais detalhes, né? Mas não tendo visto esse conteúdo, só com o que vocês estudaram até agora, já dava para responder, não dava? Dava. Ah, Então essa que é a ideia. Vamos lá, questão aqui de eletricidade, vamos ver a questão 61. É uma questão aqui de biologia, questão 62 de cinemática, de física.
também biologia. Aqui, questão 64, é uma questão de química. Olha bem para ela. O que vocês fariam da vida aqui? Qual que é, professora? Questão 64. Ah, Esse é um conteúdo que é chamado de eletroquímica. Conteúdo que vocês vão ver no 3º bimestre do 2º ano do ensino médio. Nem em ciências de 9º ano vocês viram isso. eu pulo. Não dá, né? Não. Você vai saber o que a gente não sabe. Não tem como. Então, vai adiante. Questão 65, uma questão aqui de biologia, né? Questão de zoologia, envolve cadeia alimentar. Questão 66 é uma questão de física, envolve aqui a parte de mecânica, né? Questão 67. Olha bem para ela, dá para encarar ou não? Vejam as alternativas. Você olhou para as alternativas, está falando troca de átomos e moléculas, transmutação nuclear, redistribuição de prótons. Opa, isso aqui eu vi, não vi? Mudança na estrutura espacial. Sim, dá Olha, pra fazer. Sim, professor. qual é o inconveniente dela? Sempre que tem essas questões que tem um texto enorme, a resposta é curta. Guardem isso. Quando a questão tem um texto enorme, é porque o miserável do examinador, ele quer fazer você ficar perdendo tempo de ler tudo aquilo, e a resposta ela é bem curta e objetiva. Essa que é a verdade. Agora, aquelas de textinho curtinho, ela vai te pedir um cálculo tremendo ou outras implicações lá. Então, o inconveniente dessa questão é a leitura, né? O texto é muito grande e te faz perder tempo com ele. Mas tem que fazer a leitura atenta aí, para que você não erre, né? Você encontre a alternativa que está correta. Então, um minutinho aí para vocês. Professora, você poderia colocar nas questões, nas respostas? Já leram? Não, é porque o texto é muito grande, é mais fácil ver. Começar pelo... Então, aí as respostas. Bom, a D já não é porque já se distrai bastante. E aí, qual que é a alternativa? Professora, não sei. Mas se fosse pra chutar, acho que seria assim. Não, pera. Não faz sentido não. Professor, tem como subir para o texto, por favor? Tá aí o texto. Primeiro, em relação àquilo que chamamos água, quando congela, parece-nos estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra. Mas quando derrete e se dispersa, essa torna-se bafo e ar. O ar, quando é queimado, torna-se fogo. E, inversamente, o fogo, quando se contrai, se extingue, regressa à forma do ar. O ar, novamente concentrado, é contraído. Torna-se nuvem e nevoeiro. Mas, a partir desses estados, se for ainda mais comprimido, torna-se água corrente. E de água torna-se novamente terra e pedras. E, desse modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica. Esse texto é de Platão, né? E o autor comenta aqui, né, do ponto de vista da ciência moderna, os 4 elementos descritos por Platão, que é aquela filosofia aristotélica, né, dos 4 elementos, terra, água, ar e fogo, e se vocês se lembrarem, isso corresponde a mudanças de estado físico, de fases, né? Sólido para líquido, líquido para gasoso, não é isso? E tem um 4º estado da matéria chamado de plasma, que é o ponto de vista da ciência moderna. As transições entre elas
são hoje entendidas como consequências macroscópicas de transformações sofridas pela matéria em escala microscópica. Excetuando-se a fase de plasma, essas transformações sofridas pela matéria em nível microscópico estão associadas a uma o quê? Aristóteles achava que na natureza ia ter terra, água, fogo e ar, como os elementos, né? E que um fazia transição entre outro. Ele estava observando coisas que se referem a mudanças de estado físico. Então, as mudanças de estado físico, de fase sólida para líquida, líquida para gasosa, vocês se lembram que acontecem por causa do estado de agregação das moléculas. Quanto mais as moléculas estiverem presas umas nas outras, rígidas, sem se movimentar, próximas, empacotadas, mais eu tenho uma tendência de existir o estado sólido. Então, o estado sólido, as moléculas, átomos, partículas que formam a substância, estão presas umas nas outras, sem mobilidade, sem conseguir escapar uma da outra. Parecido com aquele retículo cristalino iônico, lembram? Conforme eu vou aquecendo, dando calor, as moléculas, átomos, partículas começam a se agitar, começam a vibrar. E elas começam a ganhar mobilidade, começam a se soltar umas das outras. E aí eu passo para o estado líquido, quando as partículas, moléculas, átomos conseguem rolar umas sobre as outras. E se eu continuar aumentando a temperatura, dando mais calor, dando mais energia de agitação para essas partículas, elas conseguem escapar umas das outras, ganhar movimento livre, e eu tenho o estado gasoso, onde os átomos, moléculas ou partículas têm liberdade total de se afastar a qualquer distância. Vamos olhar as alternativas agora? Vamos. Vejamos a alternativa A. Então, o texto falou de mudança de estados, né? Transformações de estados físicos da matéria em nível microscópico, o que acontecem com as moléculas, os átomos, né? Que formam as substâncias. Alternativa A. Troca de átomos entre as diferentes moléculas do material. Elas estão trocando de átomos, está acontecendo reação química, gente? Não. 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 Para trocar átomo entre moléculas, eu tenho que ter reação química. E quando eu derreto gelo, está acontecendo alguma reação química? Eu pego gelo de água, ele derrete e vira álcool, aquilo. É possível isso? Não. Absurdo, Não. né? É. Não vai rir agora. Transmutação nuclear dos elementos químicos, pelo amor de Deus. O oxigênio está virando ouro quando eu faço lá uma mudança de estado físico? É possível? Transmutação nuclear. É o Harry Potter com a varinha lá que está fazendo o chumbo virar ouro, meu? Quando você derrete o chumbo? É possível isso? Não. Não. Não riam agora. Redistribuição de prótons entre os diferentes átomos. Eu tô tirando próton de um átomo e jogando próton no outro quando eu estou derretendo ou fervendo a água, gente, pelo amor de Deus. Tá uma bomba atômica que eu vou explodir ali? Não. Não! E eu pensando que era essa. No item E, alteração nas proporções dos diferentes isótopos. Está falando em isótopo. De novo, é uma outra bomba de hidrogênio que eu vou fazer. Eu vou fazer um Césio 137 quando eu estou... É isso que eu vou fazer, gente? Tem isótopo. Está falando de isótopo aqui, pelo amor de Deus. Não. Não! Qual que é a alternativa aí? A D. Mudança na estrutura espacial formada pelos diferentes constituintes do material. A estrutura espacial. Errada. Por quê, pessoal? Que estava errada. Nossa. A estrutura espacial é diferente porque um sólido, ele fica
com as condições dele de volume, né? Ele ocupa o mesmo volume e o mesmo formato. Não dá para você enfiar um cubo sólido num recipiente redondo. Ele não vai entrar ali, mesmo que tenha o mesmo volume. Os sólidos têm o quê? Forma e volume fixos. Quando eu passo para o estado líquido, a estrutura espacial muda. Os líquidos, eles têm volume variável, né? Desculpa, volume fixo, mas forma variável. Eu consigo colocar 1 litro de água num recipiente redondo e num recipiente quadrado. Ela vai ocupar aquele recipiente da mesma forma. E os gases, eles têm volume variável, né, e forma também variável. Eu posso colocar um gás comprimido, um gás expandido, né, numa mesma quantidade, em recipiente redondo, quadrado, triangular, que ele vai ocupar aquele volume da mesma forma. Então, isso está relacionado à mudança espacial das moléculas. As moléculas da mudança espacial podem ocupar espaços, né, maiores ou menores entre si. Tranquilo, turma? Tranquilo. Tranquilo. Eu acho que Culeba. O exercício 68 é um exercício de química também. Já manjaram que tem que fazer cálculo, não tem? Sim. Vai gastar um pouco mais de tempo, não vai? melhor deixar por último. Ficar... Mas lembre-se que você tem 45 questões de matemática que vai ter que fazer cálculo também, não é? Sim. No mesmo dia. Então, muita calma nessa hora. Essa questão, pessoal, é uma questão de segundo ano do ensino médio. Ela envolve conteúdo de concentrações, assunto que vocês vão estudar no primeiro bimestre do ano que vem. Ela não é difícil, é uma questão média, tá? Os cálculos que são envolvidos aqui são cálculos simples também, você não vai perder muito tempo. Mas é uma questão que você poderia aí deixar para voltar nela com um pouco mais de calma. E partir para as outras que estão ali de resposta que vocês dão ali em 10 segundos. Por exemplo, como as questões aqui, ó, 69, ela envolve tanto a química quanto a biologia, é uma questão interdisciplinar também. E olha só, ela está falando aqui da absorção de nitrato pelas plantas, né, para fixação de carbono. Dá uma olhada, será que valeria a pena responder? Porque é uma questão interdisciplinar. Ela está na minha área e está na área da Adriana também. O que vocês acham? Perde muito tempo, né? Ela valeria a pena porque é uma questão curta, enunciado curto, né? Então, é o que eu falei para vocês. Valia a pena. Então, tentem responder. Está falando de amido, frutose, lipídios, celulose, proteínas. Amido eu sei que é o que está nos carboidratos lá, né? Tem no feijão, tem no arroz, tem no milho, tem lá na maisena, né? De onde a gente extrai os nossos açúcares. E o açúcar que a gente usa, que a gente extrai do amido, é a glicose, que vai para o nosso sangue. Frutose está terminando com ose, também é um açúcar. Se glicose é um açúcar, frutose também é. E essa frutose deve vir de frutas, o açúcar das frutas. Lipídios, eu sei que são as gorduras, né? Óleos e gorduras. Celulose, eu sei que é também um tipo de carboidrato que a gente não consegue digerir, que está presente lá nas fibras, presente lá nos vegetais, na membrana que eu tenho na célula vegetal. Proteínas é o que eu tiro lá da carne, né? Que é formada por aminoácidos. Então, pelas coisinhas que eu já vi alguma vez aqui, poderia responder. Vamos ler. Qual que é a alternativa aí, pessoal? Recentemente, um estudo feito em campos de trigo. Pô, se é trigo, eu tiro a farinha de trigo, não tiro? Aham. E com a farinha de trigo eu faço as massas, não faço? E se eu faço as massas, massa de pão, massa de macarrão, isso aí tem amido pra caramba, não tem? Tem. Tem bastante carboidrato, não tem? Sim. Tem. Legal, então vamos lá. Ele percebeu, né, um estudo feito em campos de trigo, mostrou que níveis elevados de dióxido de carbono, vocês aprenderam comigo na última aula, né, que o dióxido de carbono é o CO2. É ou não é? É.
Isso, na atmosfera prejudicam a absorção de nitrato pelas plantas. Nitrato, vocês aprenderam comigo na última aula, que é o ânion NO3-, não é isso? Isso. Ah, Sim. esse ânion NO3-, ele tem nitrogênio, não tem? Tem. E se a planta absorve esse NO3-, o que ela vai fazer com esse nitrogênio que ela absorveu? Para que a planta quer nitrogênio? Também é oxigênio? O que a planta vai fazer com nitrogênio? Não vai pôr no amido, vai? Porque no nosso amido é um carboidrato lá que tem carboidrato, o nome já diz, carboidrato, carbono e água. Não tem nitrogênio aí, tem? Não tem. Não. E para que a planta quer nitrogênio? Faz proteína? Ah, proteínas têm nitrogênio, não tem? Sim. Proteínas são formadas por aminoácidos. Os aminoácidos são moléculas que são formadas por um grupo amino, que se refere a nitrogênio, e ácidos carboxílicos, que é um outro grupo que tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, vamos lá. A planta ficou com um problema nutricional, né? Porque estava com dificuldade de absorver nitrato. Então, a qualidade nutricional dos alimentos provenientes dessas plantas, né, do trigo, ela foi diminuindo à medida que os níveis de dióxido de carbono na atmosfera atingiram estimativas, né, para as próximas décadas. Então, o que ele quer dizer é que, nesse contexto, a qualidade nutricional do grão de trigo será modificada primariamente pela redução do quê? Bom, se o gás carbônico em excesso está diminuindo a absorção de nitrato, que é fonte de nitrogênio para a planta, então a planta está produzindo, né, um produto nutricional no seu grão de trigo que tem menos proteína, concorda ou não? Concordo. Qual que é a alternativa correta aí, pessoal? O amido, então. Hã? Absurdo. Não quero chutar, não. Alternativa E. O que está se reduzindo no grão de trigo não é o amido continua o mesmo. A planta está usando o gás carbônico com a água para fabricar glicose e oxigênio na fotossíntese. Então, as proteínas. A frutose também não, porque a frutose vem também do processo lá de produção dos açúcares. Lipídios, a planta tem gordura lá na farinha de trigo, pessoal? Eu tiro o óleo de farinha de trigo, por acaso? Essa eu sei, não. Não. Não, né? Celulose. A gente usa trigo para fazer papel, por acaso? Não. Não. Já viu papel Até onde de eu sei, trigo? não. É difícil de fazer, né? Até conseguiria fazer se você usasse as cascas do grão de trigo, né? Que são ricas em celulose. Tudo que é casca lá dos grãos, né? Aquela parte de fibras que nós temos lá nas plantas, elas têm essa celulose, que também é um carboidrato, só que o nosso organismo não digere. Se o cara comer papel, o papel vai sair do mesmo jeito que entrou, porque não vai digerir. Não conseguimos. Só quem consegue fazer isso é boi, que é ruminante, e cupim, que tem uma enzima lá que ele consegue se alimentar de celulose, né? Então, a alternativa correta, quem precisa de nitrato, nitrogênio, a planta precisa para ela fazer o quê? Proteína. Falta isso aqui. Que proteína que vai aparecer lá na farinha de trigo, por exemplo? Já ouviram falar de glúten? Glúten, já ouviram falar? Professor. Tem gente que é intolerante ao glúten, não tem? Que tem Esse muita glúten? celíaca. Esse glúten é um tipo de proteína que vai se formar quando você mistura essa farinha de trigo com água e é o que vai conferir lá para o pão, né, a sua característica lá de maciez, aquele pão mais encorpado, né? É o nosso glúten. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo possível. Tudo. Tudo possível. Olha a questão 70, vocês já viram isso lá comigo no primeiro bimestre, radioatividade, né? Vejam lá. Cara ou foge? Vejam, questão curtinha, texto com 4 linhas. É preto no branco, não dá para ficar
pensando muita coisa, não. Ou sabe ou não sabe. Deixa eu ver, professor, a questão 70? 70. Tá na tela aí, estão vendo? Sim. Olha, sabe, a gente aprendeu, mas eu não me lembro, não. Técnica do carbono 14. Carbono 14 é um isótopo do carbono que é radioativo. E ele tem como você medir o tempo de meia-vida dele, o tempo que leva para ele reduzir pela metade a sua quantidade, por emissão de radiação, de radioatividade. Quando o animal é vivo, a quantidade desse isótopo de carbono 14 presente no organismo dos seres vivos é constante, porque a gente está comendo enquanto está vivo, né? Então, conforme nós comemos, nós ingerimos uma certa quantidade de carbono 14 que fica numa concentração fixa no nosso organismo, enquanto estamos vivos. Depois que batemos as botas, não comemos mais, e esse carbono que ficou lá no nosso corpo, ele vai, por emissão de radioatividade, tendo um decaimento. Esse decaimento vai fazendo com que ele desapareça. Então, quando eu encontro um fóssil de um animal, eu tiro um pedaço lá do tecido desse animal, desse fóssil, né? E procuro, nesse tecido, amostras que possam existir de carbono 14. E pela quantidade que eu encontro, eu sei há quanto tempo ele morreu. Ou há quanto tempo ele viveu, né? Lembram disso ou não? Sim. Então ele fala aí, pesquisadores recuperaram DNA de ossos de mamute encontrados na Sibéria, que tiveram sua idade de cerca de 28 mil anos confirmadas pela técnica do carbono 14. O carbono 14 ele tem um tempo de meia-vida de 5.700 anos. Significa que se eu pegar lá no osso do mamute que eu encontrei, no DNA dele, e encontrei uma quantidade lá de, sei lá, 1 grama de carbono 14, eu consigo entender que esse 1 grama, a cada 1.700 anos, a cada 5.700 anos, ele foi reduzindo pela metade. Então, quer dizer que 5.700 anos atrás, eu tinha 2 gramas. E 5.700 anos atrás, eu tinha ainda mais 50% disso. E eu consigo deduzir que, em que ano, né, em que era que viveu aquele animal. Então, eu faço uma relação entre a quantidade de carbono 14 existente, né, e a quantidade de carbono que eu vou prever a quanto que ele tinha devido ao tempo de meia-vida. Então, ó, a técnica de datação apresentada no texto só é possível devido ao quê? Vamos ver as respostas, né? Transformação do carbono 12 em 14 ao longo dos anos. É isso que está acontecendo, gente, pelo amor de Deus? Não, professor. É o contrário, não é? Aham. Cai fora. Emissão de carbono 12 pelos tecidos e organismos após a morte, quer dizer que agora tem uma terceira emissão de radioatividade? Eu tenho a radiação alfa, a radiação beta, a radiação gama e a radiação carbono 12. Quem que descobriu essa radiação nova que eu não conhecia? É possível isso? Não. Absurdo! Fixação maior do carbono 14 nos tecidos e organismos após a morte. O bicho morre e vai continuar comendo, é isso, gente? Não existe. Tem cabimento ou não? Não tem. Só se for zumbi, né? Decomposição de todo o carbono 12 presente no organismo após a morte. De todo! Ele não se decompõe, né? Não vai se decompor totalmente, né? Ele vai reduzir a sua quantidade, né? Ele vai fazendo emissões e aí ele vai se transformando em carbono 12. Correto, então, a alternativa A proporção conhecida entre carbono 14 e o carbono 12 na atmosfera, que é de onde nós nos alimentamos, né, ao longo dos anos. Então, a alternativa A, você, então, só com o conhecimento, né, teórico do que é a técnica do carbono 14, que faz a datação radioativa,
você já responderia essa questão aqui em 10 segundos, eu responderia, não? Dúvida até aqui, pessoal? Nenhuma, professor. Tranquilo? Tranquilo. Pessoal, Tranquilo. vou deixá-los entrar para a próxima aula aí, tomar uma aguinha, e no próximo episódio voltamos aqui para o nosso conteúdo ali, beleza? Beleza, professor? Galera, Beleza. fiquem com Deus, um abração, se cuidem, até o nosso próximo episódio. Até tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Abração.